Sabe quando você entra numa sala, seja numa reunião de trabalho ou de amigos, e aí parece que ninguém presta atenção em você? A tua opinião, as tuas ideias simplesmente são cortadas e parece que ninguém dá ali muita atenção. É como se você fosse uma pessoa invisível. Mas se eu te disser que com apenas 3 mudanças simples que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, isso tudo vai acabar. Fica comigo até o final que você vai entender que atitudes são essas e que podem mudar a maneira como as pessoas olham para você. Se você tá cansado de ser subestimado, de ser visto como uma pessoa menor, ou como se a tua opinião, o que você fala, não tivesse ali muito valor, você não tá sozinho. Tem muita gente boa que sofre com isso, que se sente inadequado nos ambientes, é como se o que você falasse as pessoas não dessem ali muito crédito, muita confiança para você. E isso faz com que você se sinta ali aquela pessoa pequenininha. Então muita gente sofre com isso. Mas o que eu tenho para te dizer é que o que vai mudar totalmente isso é a maneira como você se posiciona. Você vai entender exatamente o que fazer. Então, quando você está em situações que isso acontece, que você é cortado, você está ali falando uma coisa, parece que as pessoas não estão nem aí, isso está muito relacionado também à tua autoestima, a maneira como você se vê diante de situações de relacionamentos, de reuniões, de interações populares com outras pessoas. E aí, muitas vezes, quando você se vê assim, diminuído, o que é uma tendência? O isolamento, não querer estar próximo de pessoas, e isso não faz bem para você, porque nós somos seres sociais. Mas vamos lá que eu vou te explicar exatamente o que você vai precisar fazer. Vamos lá para a primeira atitude, que é o poder de um olhar firme. A gente sabe que o nosso olhar, ele comunica muito, né? Tem aquela frase que fala assim, mais vale um olhar do que 1000 palavras, enfim. Então, o olhar é uma forma de comunicação que impõe respeito, que passa posicionamento. Então, quando você tá no meio de pessoas, conversando, interações que tem ali mais pessoas com você, mantenha o teu olhar firme. Não é que você vai ficar encarando as pessoas nos olhos, mas evite olhar para o chão, olhar para baixo, porque isso passa uma ideia de insegurança, de medo, de inadequação. Então, principalmente numa conversa ou onde alguém está explicando alguma coisa para você, ou até mesmo te dando um feedback de alguma coisa que não foi bem, algo que você fez que não foi legal, mantenha o olhar na pessoa, porque o olhar comunica autoridade. Então, todas as vezes que você olha para baixo, que você desvia muito ali o olhar, né, sustenta ali por 20 segundos, 30 segundos, que isso vai transmitindo para aquela pessoa que está ali diante de você uma segurança, uma firmeza, uma postura de alguém que está ali realmente ouvindo aquilo que está sendo dito, mas de uma maneira segura. Então, você perde o respeito das pessoas quando você simplesmente não as encara nos olhos, vamos dizer assim, por um tempo que seja necessário para que essa interação seja feita. Então, não é que você vai ficar assim, mas você vai ter aquele olhar firme e sereno ao mesmo tempo. Então, numa conversa, evite ficar olhando assim para baixo ou para cima, mostrando claramente o teu desconforto. Olhe por 20, 30 segundos, ouça ali com firmeza, com serenidade, porque isso te torna uma pessoa assim, meio que passa a ideia de uma pessoa inabalável, entende? Então é muito importante você sustentar isso, sustentar o teu olhar, porque isso passa assim muita credibilidade. E aí, uma forma simples de você começar a treinar isso é treinar no espelho. Quanto tempo faz que você não para diante assim do espelho
e olha para você, olha lá no fundo dos teus olhos, né? Os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. O que o teu olhar transmite? Você já parou para fazer esse exercício? Então esse é um exercício prático que pode te ajudar a construir essa firmeza, essa autoridade. O segundo comportamento, a segunda atitude que faz com que você seja uma pessoa mais respeitada, e que aí as pessoas não vão te olhar com aquele olhar assim de que você é menor ou inferior, é o seguinte: pare de se explicar demais, pare de ficar dando justificativa para tudo. Sabe aquela história, quanto mais você se explica, mais você se complica. Então você pode pensar, tá bom, ok, então como é que eu faço isso? Você faz isso sendo claro, direto ao ponto e objetivo. Então, quando você perde muito tempo ali se explicando, eu só gostaria, não é que eu só pensei que poderia ser. Quando você fala assim, parece que você está pedindo permissão para existir. Então, isso é uma característica de insegurança, de como se a tua opinião ali não coubesse, ou como se você tivesse que pedir um favor, sabe, para falar alguma coisa. Aí, a linguagem melhor para você falar é, eu prefiro fazer assim, aí eu penso dessa forma, aí eu vejo essa situação dessa maneira. Em vez de você falar, eu acho que poderia, sabe quando você usa muito o verbo nessa forma, eu só queria, eu só poderia, né? Passa aquela sensação de que você tá inseguro, que você tá com medo de transmitir a tua informação. Então você não precisa pedir permissão para falar. Você consegue enxergar o tempo certo de você se posicionar, seja numa reunião de trabalho, numa conversa com uma outra pessoa, com um amigo e tal, que está sendo ali discutido um tema importante, um tema que você quer simplesmente dar a tua opinião, e aí você fala. Então, você também acaba sendo mais respeitado porque você tem a sua opinião própria, né? Você fala ali, vai direto ao ponto e fala o que você acredita, né? E defenda o seu ponto de vista. Então, quando você não tem opinião própria, quando você fica querendo concordar com todo mundo, parece que você tá passando aquela mensagem que você precisa concordar com todo mundo para ser aceito. E isso não é legal, porque passa a ideia de carência, passa a ideia de que você precisa ali evitar de toda forma o conflito, né? Que você precisa ali concordar, achar ali um meio termo com o que está sendo dito para não entrar em conflito. Não. Coloca a tua opinião, não é que você vai ser aquela pessoa inflexível, aquela pessoa que não ouve os outros, mas que na verdade vai se expressar com autenticidade. Então eu creio muito que a palavra correta para tudo isso é autenticidade. Quanto mais você, pela tua carência ou pelo teu sentimento de insegurança, tenta se encaixar nas situações, menos autêntico e menos você mesmo você acaba expressando. Uma outra coisa importante é o seguinte: diga não sem medo. Eu já fiz outro vídeo aqui no canal, vou até deixar aqui no card para você exatamente sobre isso. Os limites, eles são importantes, eles são fronteiras de proteção. Então, quando você fica ali com medo de dizer não, quem não sabe falar não acaba sendo usado pelas pessoas. As pessoas se aproveitam disso. Elas se aproveitam do teu excesso de disponibilidade, o fato de você ser aquela pessoa muito boazinha. E aí, elas vão, se aproveitar. Sempre tem um espertinho ali no ambiente que vai se aproveitar da tua disponibilidade. Então, quando você diz não com assertividade, com clareza, os limites, eles
ficam mais perceptíveis. As pessoas vão entendendo que não é assim, chegando e pedindo, que você vai simplesmente fazer. Então, sobre essa questão de dizer não de forma prática, como é que funciona? Então, vamos considerar que você recebeu um convite para assumir uma determinada responsabilidade por algo ali. E aí, como é que você diria não numa situação como essa? Você pode falar, olha, eu agradeço o convite, mas eu não posso me comprometer com isso agora. Pronto. Simples assim. Então, você pode fazer variações dessa frase, onde você disse não e se colocou com firmeza e encerrou o assunto. E aí, quando você recusa um convite ou se posiciona dessa forma, você gera clareza. Então, o respeito começa onde tem clareza de limites. E quem tem que estabelecer esses limites é você. Quando você espera que as outras pessoas percebam o limite, você já vai ter se estressado, você já vai ter sido requisitado para fazer 300 mil coisas e você não sabe dizer não, não prioriza. E aí, quando vê, você tá com exaustão mental, emocional. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre exaustão mental também. Então, maratona aqui os conteúdos que você vai ter bastante coisa. Por sinal, se você não curtiu esse vídeo até agora e não se inscreveu no canal, essa é a hora de você fazer isso. Então, minha gente, a verdade é essa. As pessoas só vão te valorizar quando você se valorizar. Quando você perceber que você também se leva a sério. Quando você tem plena consciência de quem você é. Está muito relacionada à autoestima, à autopercepção, se você se sente pequenininho, se você se sente o coitadinho, a coitadinha. É isso que as pessoas vão perceber de você pelo teu olhar, pela tua postura, pelo teu jeito de falar, a tua voz, a maneira como você fala. Se você fala ali muito, né, com medo de existir, as pessoas vão perceber isso e sempre tem aqueles espertinhos que vão querer se aproveitar dessa situação. Então, o mais importante disso tudo para que isso tudo que eu falei aqui para você aconteça de forma muito natural, é você começar a se valorizar. Então, minha gente, é isso. Não espere que o mundo te valorize se você se posiciona com insegurança. Começa a aplicar isso que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo e comece a ver as mudanças, a maneira como as pessoas passam a te enxergar. São 3 passos simples aqui que eu compartilhei, mas que reforço que a essência está na maneira como você se vê. Quando você passa a perceber, a dizer para você mesmo, não, eu tenho valor, eu tenho condições de me posicionar melhor, eu vou me posicionar melhor, eu tenho a minha própria opinião, eu não preciso ficar me justificando, eu posso dizer não quando é necessário. Você vai tornando isso natural para você e naturalmente você vai se posicionar de uma maneira muito melhor. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e colocar aqui nos comentários qual dessas posições, dessas atitudes você já toma, você já faz na tua vida. Eu quero saber. Um beijo, até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Tchau!